Olá, voltei para conversar com você sobre aquele ponto que eu falei semana passada, a questão da discriminação. A gente tem as previsões na lei, né? E a gente já tinha em outras legislações, mas a Lei Brasileira de Inclusão trouxe isso com muita clareza para a gente e, inclusive, aumentou as punições para quem realiza discriminação, porque discriminação é crime. Então vamos entender um pouquinho disso, porque às vezes a gente pode estar até cometendo alguma coisa sem perceber, tá? Então, o que a LBI traz para a gente sobre vedação, né, de discriminação? Primeiro que no artigo 4º, ela fala o seguinte: toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Essa coisa da igualdade de oportunidades é muito importante, gente, porque igualar oportunidades é fazer, por exemplo, ações afirmativas, políticas, né, executar ali ações de acessibilidade. Tudo isso é igualar as oportunidades, porque toda vez que a gente deixa barreiras, a gente está deixando o quê? A pessoa com menos oportunidade que as demais. E isso é ilegal hoje, não se pode fazer isso, né? E aí no parágrafo 1º vem a explicação lá na LBI do artigo 4º do que é considerado discriminação. E olha só que conceito amplo que está aqui, né? Considera-se discriminação, em razão da deficiência, né, que nós estamos tratando desse tema, toda forma de distinção, de restrição ou exclusão. Então, olha só, se eu distingo, não pode, né? Se eu trato diferente, não pode. Se eu faço restrições ou excluo essa pessoa de alguma maneira, não pode, é discriminação. E olha só que importante isso aqui, por ação ou omissão. O que é isso, gente? Ação ou omissão significa que se eu estou agindo ali de uma maneira discriminatória, perceptivelmente discriminatória, ok, é discriminação, não tem nenhuma dúvida. Mas se eu me omito em alguma coisa, e aí a gente vai ver que isso inclui omissão de acessibilidade, etc., o que eu estou causando? Discriminação também por omissão, né? E aí, olha só, a discriminação são essas situações que acontecem de distinção e de exclusão, e se elas tiverem o propósito, ou seja, tem a intenção de prejudicar a pessoa, isso é bem óbvio. Mas, se elas tiverem o efeito de prejudicar, de impedir ou anular o reconhecimento e o exercício de direitos, isso também é discriminação. O que significa isso? Eu não preciso ter a intenção de discriminar. Se eu faço esse tipo de coisa que prejudica as pessoas, se eu me omito, né? Se eu não garanto o que é necessário para a pessoa com deficiência, isso é discriminação e é crime. E aqui eu estou falando a gente como ser humano mesmo, como cidadão brasileiro. Não precisa ser, a empresa está discriminando, sei lá, né, uma entidade aí que não é... É a gente. E esses crimes são para as pessoas, para os humanos. Então, se você faz qualquer coisa desse tipo, mesmo que sem prestar atenção, sem querer, né, você não precisa ter o dolo, né, você não precisa ter o desejo de prejudicar. Mas se tiver o efeito de prejudicar, já é discriminação. E aí inclui-se aqui, né, na questão de omissão, de discriminação, o quê? Recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Porque a acessibilidade é obrigação mesmo, né? Isso aí já está claro, nós vamos ver mais detalhes de acessibilidade depois. Mas também, se eu não faço as adaptações necessárias, né, não forneço as tecnologias, um software leitor de voz, por exemplo, né, um equipamento necessário, uma órtese, uma prótese, isso também é discriminatório. Então, eu não posso fazer nem por omissão e nem por ação nada que vá prejudicar as pessoas com deficiência de alguma maneira. Ou eu vou incorrer nesse crime aqui de discriminação, tá? Mais ligado ao trabalho, tem uma parte específica no artigo 34 que trata disso. É vedada a restrição ao trabalho de pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição. E isso em todas as etapas do trabalho, no recrutamento. Então, se eu não faço um anúncio inclusivo, se eu faço um anúncio falando que tem vagas para pessoa com deficiência, se coloca no lugar dessa pessoa. Se fosse você iria procurar essa vaga sem saber o que é para fazer, quais são as condições? Não. As vagas, todas as empresas anunciam como vaga para almoxarife, né? Ou às vezes já fala o local de trabalho, alguma questão salarial. Mas para pessoa com deficiência, parece que é emprego ser pessoa com deficiência, isso está errado. Então, isso é uma forma discriminatória de se fazer recrutamento, né? De fazer os anúncios. Se na hora da seleção eu não garanto ali uma acessibilidade, faço uma dinâmica com todo mundo conversando junto, tem ali uma pessoa com deficiência auditiva, com dificuldade de compreensão, eu estou fazendo o quê? Discriminando, porque eu não estou dando igualdade de oportunidades para ela competir com as demais pessoas. Então, isso não pode. E aí, na hora de fazer a admissão, no exame admissional, se o médico falar assim, acho que ele vai dar conta, que ele vai se acidentar,
Tá errado. Eu tenho que ir lá conhecer o posto de trabalho, adaptar tudo que for necessário de acessibilidade e adaptação razoável, né? Deixar que a pessoa verifique isso, porque só a pessoa sabe das condições que ela necessita. Então, se você não faz todo esse procedimento e de antemão faz um pré-julgamento que a pessoa não dá conta ou que ela vai se acidentar, é discriminatório. Não pode fazer nada disso. Então, se eu não dou uma condição da pessoa ascender na carreira, né? Ela não vai evoluir ali dentro daquele trabalho dela, passar para novas atividades, porque os processos seletivos são todos informados em um meio de comunicação que ela não tem acesso, por exemplo. Né? Então, isso não pode, é discriminatório. Então, todas as etapas ali, elas têm que ter esse olhar inclusivo para elas, né? De igualar as oportunidades, para que todos tenham a mesma condição de concorrer ali, em qualquer das etapas. E é vedada a exigência de aptidão plena. O que é isso, gente? Quem tem aptidão plena dá conta de fazer tudo com perfeição? Ninguém, não tem nenhum ser humano assim, nem super-herói dá conta dessas coisas. Então, a gente tem que ter o quê? Principalmente aqueles concursos, né, para as forças policiais, etc., que falam em aptidão plena, que excluem as pessoas, mas isso acontece nas empresas também. Falam, não, aqui esse cargo não vai dar para eu colocar a pessoa com deficiência não, porque aqui precisa de aptidão plena. Não pode fazer isso. É crime, isso é proibido na LBI. E por que eu falo que é crime? Porque isso está tipificado assim, né? Na legislação toda lá. É crime e tem pena de multa, além da multa administrativa, que geralmente é o Ministério do Trabalho que aplica, tem as multas de crime também e tem reclusão. A pessoa vai para a cadeia se ela fizer isso. E as penas até aumentaram com a LBI, dependendo do enquadramento lá do crime, é 2 a 5 anos de reclusão. Essas penas foram aumentadas também para a Lei 9.029, lá de 1995, porque ela tratava de discriminação. Foi colocada ali explicitamente a palavrinha deficiência dentro das outras situações vedadas, né, para discriminação. E aumentou-se o valor também da multa em relação a isso. Então, assim, gente, não tem jeito, tem que prestar atenção nisso, porque a gente pode estar cometendo crime sem querer, né, sem saber, por omissão e por não conhecer. Então, vamos batalhar para a gente saber dessas coisas aqui e não deixar acontecer esse tipo de exclusão nunca mais, nem no ambiente de trabalho, nem na nossa sociedade, nem no dia a dia, tá? Então tá, depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre acessibilidade e outros assuntos, então continua por aqui com a gente que você vai gostar, tá? E me segue lá no Instagram, Laila com H no final, Vilela, tá? E a gente vai dar mais notícias por lá também. Tchauzinho.